Olá, boa tarde. Eu sou Rafael, sou membro da Igreja Batista Nacional em Niterói e também sou consultor financeiro. E a pedido do pastor, estou fazendo alguns vídeos falando sobre educação financeira à luz da Bíblia. Já tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui disponível para você assistir, em que eu falo sobre a parábola dos talentos. E hoje a gente vai ler um pouco sobre a história de José e vamos aprender como esse homem de Deus administrou corretamente aquilo que Deus lhe concedeu para administrar. E hoje eu vou começar pelo capítulo 41 de Gênesis, a partir do versículo 15. Pega a sua Bíblia para acompanhar comigo, e se você não tiver Bíblia, vai estar passando aqui do lado. Gênesis 41, 15. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vagas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois dele, levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimentos nas cidades e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Essa passagem aqui sobre o sonho de Faraó e o que realmente aconteceu. Então, para contextualizar, se você não conhece a história de José do Egito, José era um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e ele era o filho mais novo dessa época. Ele acabou tendo mais um filho mais novo, e era o filho preferido dele. E aí os irmãos ficaram com inveja, porque ele tinha uma túnica e ele tinha sonhos de que ele seria um grande homem. E aí venderam ele como escravo. Como escravo, ele acabou prosperando na casa de Potifar, e a mulher de Potifar se engraçou com ele, e ele não queria nada com ela. Ela armou uma cilada, e ele foi preso, sendo acusado de ter feito alguma coisa contra aquela mulher. Na prisão, ele revelou sonhos do padeiro e do copeiro do rei. E os sonhos realmente aconteceram. Um foi morto e o outro foi restituído para a casa do rei, Faraó, e falou para ele: Olha, lembra de mim quando você voltar lá. Só que o copeiro do rei se esqueceu. Passou o tempo e Faraó teve esses sonhos em que ninguém conseguia interpretar. E o copeiro do rei lembrou que tinha um homem que conseguia interpretar sonhos na prisão. Mandou chamar José. E José, naquele momento, estava ali, tendo passado toda aquela situação difícil desde a sua jovem idade. Alguns historiadores dizem que ele tinha entre 12 e 14 anos quando ele foi vendido. E ali ele já tinha praticamente 30 anos. Então ele está passando muito tempo
quase 20 anos, sofrendo perseguições, estando na prisão, e Deus estava com ele em todo momento. Quando ele chega para interpretar esse sonho de Faraó, ele tem a percepção clara de que haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E isso mostra claramente como são os nossos dias também. A gente passa por ciclos. O mercado financeiro, ele funciona com ciclos. A economia funciona com ciclos. Existem momentos de subida e de queda. E nos momentos de alta, nos momentos em que você está ganhando dinheiro, é o momento de você armazenar o dinheiro, fazer uma reserva. Monte uma reserva de emergência, para que você possa passar pelos momentos difíceis. O grande problema é que nós pensamos que a gente vai ficar sempre na boa, sempre com aquele emprego, sempre com uma boa condição financeira. E nada vai acontecer com você. Você não vai ter nenhuma situação familiar em que você vai precisar daquele dinheiro ou alguma coisa que você não tenha previsto. Então, para você não passar por imprevistos, que normalmente são bem previstos, a gente sabe que na vida a gente vai passar por situações que não são aquelas que nós planejamos, nós precisamos ter uma reserva para que a gente consiga passar por essas situações sem precisar pegar dinheiro emprestado e acabar com a nossa própria qualidade de vida. José nos deixa uma lição clara. Se você está ganhando dinheiro e você está conseguindo viver, tenta viver com menos do que você ganha. Você consegue montar uma reserva ali. Ele dá até um número, 20%, um quinto. Se você conseguir viver com 80% do que você ganha e guardar 20%, você vai estar cumprindo aquilo que José fez durante 7 anos. E nos 7 anos seguintes, não só ele conseguiu viver com aquilo, como ele acabou lucrando bastante. Como governador do Egito, ele ficou o segundo mais importante do Egito, ou seja, naquela época, a segunda pessoa mais importante do mundo, e fez com que várias pessoas fossem comprar dele. E ele teve bastante lucro com isso, fazendo com que não só prosperasse o Egito, mas também com que a sua própria família fosse alimentada. Aqueles que haviam deixado ele lá, vendido como escravo, estavam agora pedindo para ele comida. Então, quando você monta uma reserva e vive aqueles 7 anos de abundância, você consegue passar pelos 7 anos de escassez e fica até melhor do que você estava antes. Pense nisso na sua própria condição financeira. Se você consegue hoje viver bem com o dinheiro que você tem, se você ganha um salário e vive com o salário 0 a 0, você ganha 5 mil, 8 mil, 10 mil reais e gasta todo o dinheiro que você ganha, talvez você não esteja pronto para passar por uma situação difícil. Talvez você não esteja pronto para o momento que vier as 7 vacas magras. E uma coisa que a Bíblia nos deixa claro é, vai chegar esse momento. Vai chegar o que em Eclesiastes chama de dia mau. E é melhor você passar pelo dia mau financeiro com o dinheiro do que sem dinheiro. Sem precisar pedir para o banco e colocar juros para corroerem aquilo que você ganha e diminuir a sua qualidade de vida. Então, José nos deixa essa lição importantíssima sobre planejamento financeiro dentro do nosso orçamento. Se você está acompanhando os vídeos aqui, gostou desse tema, deixa aqui nos comentários o que você quer que eu fale aqui, qual passagem que você quer sobre finanças que eu fale na Bíblia. E não se esquece de se inscrever no canal da nossa igreja para acompanhar tanto esses vídeos quanto o nosso culto. Espero no próximo vídeo. Até lá!